Bom dia, queridos amigos, queridos irmãos da CIBAC. Que bom podermos estar mais uma manhã de domingo reunidos na presença do nosso Deus para cultuar ao Senhor, para celebrar o nome do nosso Senhor. Eu te convido a começarmos louvando a Deus com o hino 9 do HCC, Louvamos-te, ó Deus. Convido os amados irmãos e amigos a um recitativo bíblico neste momento a realizarmos juntos, que se encontra em Judas, o capítulo 1, versículo 20 e 21, 2 Coríntios 13, 13 e Judas 1, 25. Vamos participar juntos desse momento da palavra do nosso Deus. E diz assim: Mas vós, amados, edificando-vos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, para a vida eterna. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Ao único Deus, nosso Salvador, por Jesus Cristo, nosso Senhor, glória, majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, e agora e para todo sempre. Amém. Amém, queridos. Vamos cantar o hino 8 do HCC, A Ti, ó Deus, fiel e bom Senhor. A Ti, ó Deus,
estaremos nesse instante realizando mais uma leitura bíblica e se encontra em Salmos 115, do verso 1 ao 3, o verso 12, 13 e do 16 ao 18. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque perguntariam as nações: onde está o teu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus, ele faz tudo o que lhe apraz. O Senhor tem se lembrado de nós, abençoar-nos-á, abençoará os que temem ao Senhor, tanto pequenos como grandes. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. Nós, porém, bendiremos ao Senhor, desde agora e para sempre. Louvai ao Senhor. Amém, queridos? Bendizer ao Senhor, né? Para sempre a nossa alma, em todo o tempo, possa bendizer o nome do Senhor e louvar o teu poderoso nome. Nós vamos fazer isso neste momento, dizer ao Senhor: quero louvar-te sempre mais e mais, porque até a natureza, né, em si louva ao Senhor, e nós somos criados para isso, para o louvor do nome do nosso Deus. Vamos cantar juntos. Sempre mais e mais, mostrar o teu querer.
momento nós estaremos fazendo a nossa oração especial de gratidão a Deus pelos aniversariantes da semana. Vamos estar colocando diante do nosso Senhor a vida de cada um de vocês que está aniversariando, que irá aniversariar durante essa semana. E eu gostaria que você colocasse aí também no chat aí pra gente aí, né, se você vai estar fazendo aniversário ou vai fazer aniversário. Eu já vou falar aqui de antemão que essa semana nós temos o Gabriel aí, nós tivemos o Gabriel fazendo aniversário, né? E se você também vai aniversariar, coloca aí também aí no chat para que a gente fique sabendo e possamos estar todos juntos orando pela sua vida também. Vamos falar com o nosso Deus neste momento. Querido Deus, querido Pai, graças te damos, ó Deus, pelo teu grande amor por cada um de nós. Graças te damos, ó Deus, porque o Senhor é um Deus de bondade, um Deus de misericórdia, um Deus de graça, ó Pai. Muito obrigado pelo teu cuidado sobre as nossas vidas e porque até aqui o Senhor nos ajudou. Neste momento, de uma forma muito especial, Deus, nós queremos colocar diante do teu altar todos aqueles irmãos, aquelas pessoas que estiveram aniversariando, ó Deus, durante a semana e que irão fazer aniversário na próxima semana também. Nós queremos apresentá-los diante do Senhor, para que tu possas estar, ó Deus, abençoando suas vidas, para que o Senhor possa continuar conduzindo as suas vidas e pedindo a Deus para que eles permitam que o Senhor cuide deles também, ó Pai, e esteja guiando os seus passos. Pedimos por suas famílias, ó Pai, pedimos pelas necessidades, ó Deus, que cada um deles possam estar, ó Deus, precisando neste momento, ó Deus, do Senhor. Que tu possa estar, ó Deus, vindo de encontro, ó Deus, a cada uma dessas necessidades, entrando, ó Deus, com providência na vida de cada uma dessas pessoas. Seja com aqueles, ó Deus, que estão fazendo aniversário de casamento também, esteja sustentando, ó Deus, o lar, ó Deus, a união, o amor, fortalecendo, ó Deus, no nome de Jesus. Abençoe aqueles também, ó Deus, que porventura estejam fazendo aniversário de batismo. Tu possa também estar confirmando em seus corações a cada dia, ó Deus, a alegria de te servir, ó Deus, a cada dia mais. Em nome de Jesus nós choramos, ó Deus, e já te agradecemos. Amém. Neste instante, né, nós convidamos o pastor Marcos, que estará trazendo a palavra do nosso Deus aos nossos corações. Que manhã abençoada pelo nosso Deus, como tem sido bom, como tem sido agradável prestar culto ao Senhor nosso Deus com cada um de vocês no canal Rede Sebac. Que você se sinta muito bem aqui conosco, seja você minha ovelha, membro desta igreja, segunda Igreja Batista em Arraial do Cabo, ou se não é minha ovelha, mas decidiu participar conosco desse momento de celebração. Que Deus abençoe muito a sua vida e a sua família. Chegou o momento da palavra e nós vamos ler em Hebreus capítulo 2, o versículo de número 3. Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmadas pelos que a ouviram. Que Deus nos abençoe nesse momento de reflexão, de meditação na Santa Palavra. O tema desta manhã é a grande salvação. Vamos repetir? Eu daqui e você aí em casa. A grande salvação. Por que, queridos, que o escritor aos Hebreus descreve a salvação como sendo a tão grande salvação? Nessa palavra inicial, na introdução dessa mensagem, eu quero pensar sobre a grande perdição que está destinada para cada pessoa que rejeitar a Deus, que rejeitar a Jesus, que rejeitar a palavra de Deus. Então a Bíblia diz que há um local separado para essas pessoas. O destino delas é longe de Deus. E a Bíblia diz que é onde o seu bicho não morre e o seu fogo nunca se apaga. Então nós estamos pensando numa
grande perdição para os desobedientes a Deus e a sua palavra, para os rebeldes, aqueles que se rebelam contra o Senhor. Existe então uma grande perdição aguardando essas pessoas, o local chamado inferno, local de sofrimento, de dores. E aí nós temos então do outro lado a grande salvação. A salvação ela é grande porque ela livra o homem dessa grande perdição. Por isso que o escritor aos Hebreus, ele coloca ela como tão grande salvação, para superar, suplantar a perdição. Então ela é o único escape. Nós começamos o versículo com a seguinte expressão: como escaparemos nós? A única forma do homem escapar da destruição eterna de sua alma, de o homem escapar de ir parar nesse lugar de destruição, de dor, de lágrimas, de sofrimento, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga, é se apegando a Deus, é dando ouvido às palavras de Deus. No versículo 1, o escritor começa dizendo: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Queridos, a palavra de Deus, ela é a única solução para o homem perdido. Quando o homem dá ouvido à palavra de Deus, então ele recebe essa grande salvação. Paulo escreveu aos Romanos dizendo que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, na manhã desse dia, atente com mais diligência para aquilo que você tem ouvido, para a palavra de Deus que você tem aprendido, para que em tempo algum você se desvie dela. E ela traz para cada um de nós, como está escrito lá no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, disse Jesus, e são elas que de mim testificam. Na manhã desse dia nós estamos pensando sobre uma grande salvação como resposta, como solução para uma grande perdição. Em qual caminho você está? Qual tem sido a sua escolha? Você já escolheu a grande salvação e já rejeitou a grande perdição? Ou você é aquele que fica, ou aquela que fica em cima do muro, indeciso? Na manhã desse dia, nós estamos estudando sobre essa doutrina, sobre esse ensinamento da Bíblia. Existe, queridos, para cada ser humano, essa grande salvação, providenciada pelo próprio Deus, na pessoa bendita de seu Filho Jesus. Então, a salvação, ela é capaz de livrar o homem da separação de Deus para sempre, da morte eterna. Ela livra, ela coloca o homem novamente em harmonia com Deus, em comunhão com Deus novamente. E aí nós estamos pensando sobre aquelas pessoas que se rebelam contra Deus e que praticam atos que entristecem o coração de Deus, pessoas pecadoras, ímpias, e elas trabalham então para a carne. E a Bíblia diz que para as pessoas que trabalham para a carne, que servem ao pecado, o salário delas, a recompensa delas é a morte. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então o que você tem escolhido para a sua vida? A morte, longe de Deus,
longe de Jesus, longe da palavra de Deus, ou a vida eterna em Cristo Jesus, junto de Deus, obedecendo a palavra de Deus, atentando para a palavra de Deus, observando os ensinamentos de Deus. A grande salvação, ela livra o homem da condenação eterna. Meus queridos irmãos, a grande salvação, ela é grande porque ela foi anunciada pelo próprio Deus, o maior e melhor pregador. O próprio Deus anunciou essa grande salvação. Então, ela é grande porque ela vem de um Deus grande, de um Deus que é soberano, de um Deus que é Senhor e de um Deus que nos ama. Ele providenciou a salvação em Cristo porque Ele nos ama. Nós somos alvos do amor de Deus. Que coisa boa, que coisa maravilhosa pensar na manhã desse domingo, queridos, no amor de Deus para com cada um de nós, a ponto de providenciar uma tão grande salvação para nos livrar da condenação eterna. E Ele próprio anunciou a existência desta salvação providenciada por Ele mesmo, em consequência do grande amor que Ele tem pela humanidade, obra de suas mãos. Em Gênesis, a Bíblia fala que o Senhor prometeu que da semente da mulher nasceria um para esmagar a cabeça da serpente. Lá no jardim, o homem deu ouvido à voz do inimigo, à voz do diabo, e rejeitou a orientação de Deus. Hoje, toda a humanidade tem a oportunidade de retornar à presença de Deus. Por isso que Ele providenciou a grande salvação através do seu Filho Jesus Cristo, aquele que foi e é o Messias prometido, aquele que viria para nos dar a nossa eterna redenção. Interessante nós pensarmos aqui nesse aspecto da mensagem, Deus como anunciador da grande salvação. Eu fico maravilhado quando eu olho para um Deus tão grande, como diz o salmista, lá no Salmo 77, mas um Deus tão grande, mas que se preocupa com cada um de nós, se preocupa com a sua criatura, a ponto dele expressar esse grande amor por nós, como está escrito lá em Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A salvação é grande porque ela vem de um Deus grande, porque ela foi anunciada pelo próprio Senhor. Mas há um terceiro aspecto a considerar na grandeza dessa salvação, queridos. Ela é grande porque ela foi confirmada também pelos que a ouviram. A Bíblia fala sobre a forma como Deus usou os seus servos no passado para transmitirem também essa mensagem. Profetas foram levantados pelo Senhor. O profeta Isaías, conhecido como aquele que é o retratista de Jesus Cristo, que falou sobre detalhes de como Jesus Cristo iria nascer. Nasceria ele de uma virgem. O próprio Isaías falou como seria a vida, a obra e o ministério de Jesus. Seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Ainda Isaías, o profeta, homem de Deus, separado pelo Senhor, inspirado pelo Senhor, ele falou como seria a morte do nosso Cristo.
Diz que ele foi moído pelas nossas transgressões, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E nós precisamos reconhecer a grandeza dessa salvação, anunciada também pelos servos do Senhor. Dá crédito a essa palavra. O apóstolo Pedro também disse: em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, só por Jesus. A salvação é grande porque ela livra o homem da condenação eterna. A salvação é grande porque ela foi anunciada pelo próprio Deus e foi confirmada pelos que a ouviram. A Escritura diz que passaram-se, queridos, 42 gerações, desde Abraão, quando Deus o chamou para uma terra que Deus ainda iria mostrar. E Deus então fez promessas a Abraão e a Sara. E Deus então concedeu o filho da promessa a esse casal na velhice. Isaac nasceu. E a Bíblia diz que desde Abraão até os dias em que Cristo veio a esse mundo, passaram-se 42 gerações para se cumprir, para se concretizar. Mas a palavra de Deus é fiel, e o que Deus prometeu, Ele cumpriu. E em Cristo, todos nós temos a oportunidade de voltarmos à comunhão com Deus, ao relacionamento com Deus. Querido, valorize a sua salvação em Cristo. Agradeça a Ele na manhã desse dia, deste domingo, porque você foi alcançado por essa salvação. A Bíblia diz que Ele amou você, amou as pessoas, de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você está nos assistindo, você está participando do culto conosco, você ainda não entregou o seu coração para o Senhor? Na manhã desse dia, você tem a oportunidade de receber também essa grande salvação em Cristo Jesus, o nosso eterno Salvador. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor guarde a sua família, que todos nós tenhamos um ótimo domingo.
Meus queridos irmãos, estamos finalizando mais um culto ao Senhor e nós vamos orar agradecendo a Deus por essa tão rica oportunidade que Ele nos concede de estarmos celebrando o Seu nome como igreja. Eu gostaria de convidar a cada um de vocês a logo mais à noite voltarem ao canal Rede Sibac para mais um momento de celebração ao Senhor. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, louvado e engrandecido seja o Teu nome, Senhor, porque na manhã deste domingo a igreja, ó Deus, pode louvar e exaltar o Teu santo nome. Estamos, ó Deus, vivendo esse tempo de pandemia, mas a igreja está reunida em casa, em família, e juntos, ó Deus, nós estamos adorando ao Teu nome. Senhor, pedimos por aqueles que participam conosco, que se encontram, ó Deus, enlutados, enfermos, pessoas, ó Pai, que participam conosco, que não estão congregando, ó Deus, em nenhuma igreja, ainda não entregaram os seus corações para o Senhor. Ó Deus, que na manhã deste domingo seja uma manhã de oportunidade para a restauração de relacionamentos, que pessoas e famílias, Senhor, possam retornarem para o Senhor. Nós entregamos em Tuas mãos, pedimos o cuidado do Senhor sobre cada família na manhã desse domingo. Fica conosco, Senhor, nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.